Certo? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, apenas o versículo 1. Vamos lá? E depois vocês vão abrir em Mateus 10. Apenas o versículo 1 de Hebreus 11 diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora Mateus 10. Tá, Mateus capítulo 10, versículos então 29 a 31 diz assim: Não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Vamos orar? Espírito Santo, nós cremos que o Senhor está presente neste lugar. Cremos que o Senhor se move em nós, que o Senhor é aquele que nos ensina, aquele que nos revela, aquele que nos dá iluminação e graça para entendermos a palavra. Sem a tua revelação no nosso espírito, nós somos incapazes de entender e compreender qualquer coisa. Por isso, Senhor, venha ministrar por meio do sangue precioso, do teu sangue precioso, Senhor Jesus. Nós queremos invocar o teu Espírito nessa noite em nossas vidas. Espírito de entendimento, Senhor, de graça para compreender. Fala, ministra em nome de Jesus no coração de cada um. Amém. Quem aqui já teve dúvida com relação à sua fé, com relação a Deus, com relação à Bíblia? Quem já teve dúvida aí? Amém? Quem não levantou nunca teve? Puxa, que benção, queria ser igual você. Dúvida é uma coisa que ela está caminhando, ela caminha junto com a fé, né? Praticamente é impossível que uma pessoa, durante sua caminhada na terra, na vida, com Deus, mesmo caminhando com Deus, ela não passe por momentos de dúvida, por momentos de descrença, por momentos de desesperança, por momentos em que ela não consegue enxergar uma saída. Praticamente todos nós passamos por essas questões, situações, momentos de crise, né? Eu perdi perdi a conta das vezes em que passei por minhas crises, por dúvidas, né? E é interessante que cada vez que eu passo por uma crise, uma dúvida, geralmente eu saio do outro lado mais crente do que quando entrei nela, né? Em algumas questões. Em algumas outras questões, na vida, na caminhada com Deus, a gente vai perdendo, né? Por exemplo, quando eu me converti, eu era um cara que acreditava em praticamente tudo. O que um crente me dissesse, eu dizia amém, né? Se o cara falasse lá, por exemplo, na Bíblia diz que o mundo passará 1000 anos, mas 2000 anos não durará. Ou seja, o mundo irá acabar no ano 2000. Eu acreditava, né? Como eu não conhecia ainda a Bíblia como hoje, né, eu acreditava, amém, né? Então, eu realmente era esse cara que acreditava em tudo. Acreditava em tudo. Então, se um cara falava que era curado de um milagre, eu ia acreditar, não ia duvidar. Mais tarde eu ia descobrir que aquilo era tudo fachada, né? Que não estou dizendo que eu não acredito em milagre. Muitos milagres eu acabei presenciando na minha vida. Eu sou uma prova viva, estou vivo, fruto de um milagre. Eu não era para ter nem nascido, né? Durante o parto lá teve uma complicação, eu quase bati as botas mesmo, né? As botinhas, melhor dizendo, né? Mas quase morri. E estou aqui por um milagre. Meus pais eram crentes, oraram tal, e hoje eu estou aqui com a minha beleza interior, né? E caminhando. Mas outras coisas, por exemplo, tinha algumas pessoas que viam anjo o tempo todo, né? E eu acreditava que os caras viam anjo. Nossa, os caras veem anjo, eu não vejo. Depois eu fui descobrir que não era verdade, que o cara não via nada, né? E era tudo fachada. Tem gente que vê anjo, mas nem todo aquele que vê anjo é fato que vê anjo mesmo, né? Então, você começa a caminhar e você começa, nessa caminhada com Deus, dentro do cristianismo, você começa a ficar muito mais descrente do que crente, né? Você começa a ficar muito mais duvidoso do que alguém que realmente acredita, né? Até que chega um ponto em que dificilmente a gente começa a acreditar em milagre, em conversão,
né? Porque você vê tanta gente levantando a mão, aceitando a Jesus, e 2, 3 anos depois esse cara está lá na rua, vivendo a mesma vida que estava, ou até pior, né? E isso vai minando a tua fé. Isso de alguma forma vai vindo com uma desmotivação para que você continue crendo que Deus é capaz de mudar e transformar vidas, né? Então está ali, dúvida é uma coisa que sempre caminha com todos nós. Todos nós. Meu primeiro semestre de seminário, eu quase apostatei na fé, né? Quando eu comecei a ler a Bíblia, a estudar, eu era um cara meio vadio para leitura, essas coisas, não estava acostumado a ler muito, né? E começar a mexer com essas coisas mexeu comigo. Eu quase chutei o balde, né? Graças a Deus estou aqui hoje. Então está ali, né? Thomas Merton, ele fala uma coisa interessante. Thomas Merton, ele fala assim: se você não teve dificuldade para encontrar a Deus, vou repetir, se você não teve dificuldade para encontrar a Deus na tua vida, talvez não seja Deus o que você encontrou. Talvez você tenha encontrado, sei lá, o Deus gospel, né? O Deus evangélico, o Deus religioso, mas o Deus verdadeiro, que criou todas as coisas, não se encontra de maneira tão banal como a gente pensa. Cristianismo, Baby Consuelo fala, é coisa para macho, né? E realmente eu vou concordar com isso. Porque levantar a mão, chorar na presença de Deus, confessar Jesus como Senhor e Salvador, essas questões do início do cristianismo, isso daí é uma coisa pequena diante da caminhada que é a fé. Quando você começa a questionar e deparar com as dúvidas, com as questões, né? Como eu falei, acho que no domingo retrasado, não é fácil você crer em Deus dentro de um avião, a 11 mil pés, né? 11 mil metros, 11 quilômetros de altura, entende? Eu estava ali, aquela hora eu falei assim, nossa, olha como é que é a minha fé, né? Porque eu estava ali me borrando, né? Naquela altura toda ali, eu olhava para baixo, eu via o quão pequena é a minha fé. Toda vez que aquele negócio tremia, ai Jesus, está amarrado, eu falava toda hora, né? Porque não é fácil você crer em Deus quando você está com os pés no chão, né? Na tua segurança, entre aspas, é uma coisa muito fácil, né? Quando você está no momento em que você depende totalmente de Deus, né? Falei com o Felipe na hora que nós estávamos entrando no avião, né? Não, mas eu falei, Felipe, por favor, me ajuda aqui, cara. Você também está com medo? Ele falou, eu não, cara. Eu confio nas probabilidades. Eu falei, qual a probabilidade? Cara, a porcentagem de acidentes de aviões são mínimas, né? Eu falei, cara, eu não consigo confiar nisso, cara. A única coisa que eu consigo confiar, que me faz entrar no avião, ainda é Deus. Porque se eu confiasse nessas porcentagens, pode ter certeza que eu sou a Lady Murphy lá, né? Entendeu? Se algum avião vai cair, é o meu. Então eu não entraria por causa disso, entende? Eu só entrei nesse avião, meu amigo, porque eu ainda creio em Deus. Eu ainda confio, porque senão eu não entrava, né? Então o Thomas Merton, ele fala isso. Se você pensa que encontrar a Deus é uma coisa simples e banal, você está equivocado. Fé é o maior desafio que eu e você temos pela frente. Não é à toa que você vê que muitos são chamados, né? A Bíblia não diz isso? Que muitos são chamados, né? Agora teve a campanha do Billy Graham semana passada, né? Sabe lá Deus quantas milhões de conversões houveram durante essa campanha. Glória a Deus, né? Quantos desses vão permanecer? Eu não sei. Ninguém saberá responder. Só Deus sabe responder isso. Quantos vão suportar a caminhada da fé? Quantos vão suportar até o fim, permanecer crendo diante das dificuldades? Crer naquele momento de euforia, no momento em que a mensagem é pregada, amém. Mas na hora que as dúvidas começam a vir, que questões começam a nos abordar, a nos questionar e dar de cara com a nossa cara, né? Até onde a gente vai? C.S. Lewis, ele diz assim que o cristão, ele tem grande vantagem sobre os demais homens.
Ele tem grande vantagem. Não por ser menos decaído que eles, nem por ser menos condenado a viver no mundo caído, mas por saber que é um homem caído no mundo caído. Eu acho que a gente, como igreja, a gente precisa talvez restaurar um pouco isso, né? Lá na comunidade da Descontradizendo, uma menina está questionando a questão da lei, né? Porque a lei é injusta, ela está dizendo, né? Que Deus devia ter mudado algumas coisas ali com relação à lei, com relação aos escravos, com relação à mulher. Por que homem pode ter 10 mulheres e mulher não pode ter 10 homens, né? Como se a lei em algum momento liberasse isso, né? Você não vê a lei liberando, né? Você não vê Deus em algum momento, no propósito de Deus, Deus dizendo assim: tenha quantas mulheres você quiser, desde que você seja casado com ela, né? A poligamia nunca foi o projeto de Deus, né? Mas está lá. Bom, a moral da história é que se questiona Deus. Porque nessa questão em que nós nos encontramos debaixo do pecado, vivendo na vida como homens e mulheres caídos, no mundo caído, num sistema caído, num sistema de morte, contrário às coisas de Deus, muitas questões levantadas a gente não vai ter resposta mesmo, né? Não vai ter resposta. E uma das coisas que a gente tem respondido para ela é isso. Assim, ó, a questão é o seguinte, e se Deus não tivesse intervido nessa história toda? E se nós não tivéssemos hoje o decálogo aqui, né, de Moisés, os 10 mandamentos, se nós não tivéssemos nas mãos hoje toda a lei levítica dizendo o que você deve ou não deve fazer, então eu vou reclamar do que está aqui, mas tira então o que está aqui. Tire da humanidade, tire da vida, tire da minha e da tua ética diária, extraia isso então. O que se tornaria então? Então, digamos, se ali a Bíblia está dando ao escravo algum direito, então tire todo esse direito, num contexto em que escravo não tinha direito nenhum. Deus vem e estabelece um tempo de escravatura em que aquele cara permaneceria ali, mas depois disso o seu dono seria obrigado a libertá-lo. Só o judaísmo proporcionava esse tipo de coisa, a liberdade do escravo. As pessoas queriam que Deus chegasse, mudasse tudo da noite para o dia, né? Mas tem algumas coisas relacionadas à vida que Deus simplesmente não se mete e pronto, né? E não adianta ficar batendo de frente com a lei. Então tira a lei, não gostou dela, tira ela, para ver no que vira. Vamos abolir da nossa vida: não matarás, não adulterarás, não mentirás, não roubarás. Vamos abolir isso então. Não está bom? Então tira, né? Tira. Tem uma letra do Bad Religion que ela fala assim, I'm sorry. O resto eu não lembro, só lembro essa parte. A parte em inglês só lembro dessa. Ele fala assim, como se Deus dissesse para mim e para você: sinto muito, a próxima vez em que eu for criar o universo, eu vou pedir a tua opinião. Sinto muito porque eu criei o universo da forma como é. Me perdoe porque o sol nasce e ele se põe. Me perdoe porque você tem um ar para respirar. Me perdoe porque você tem um corpo para sentir a vida. A próxima vez eu vou pedir a sua opinião. Engraçado, né? Que um ateu fala essas coisas, né? Os crentes, sabe lá Deus o que está acontecendo com a mentalidade do povo evangélico, né? O que nos diferencia e nos ajuda realmente a compreender a vida é compreender do ponto de vista de Deus, que a gente está incluído num mundo caído. E isso me faz entender então que muitas das coisas que acontecem na minha vida não são propósito de Deus. Não foi algo que Deus projetou lá na fundação do mundo para a minha vida, mas é algo que infelizmente eu estou dentro. E ficar questionando por que eu estou dentro disso não vai resolver o problema. Não me ajudará a sair dali. Os céticos chamam muito a fé cristã de muleta, né? E isso é uma verdade, de uma certa forma. Mas nós somos todo mundo de aleijado mesmo. Não somos? Então, uma muleta para um aleijado é melhor do que nada, não é? Não é assim? Agora tira a muleta. Então tira a fé do mundo. O que nos resta? Vamos arrancar a fé desse mundo e vamos viver um outro tipo de vida sem fé. Uma das coisas que é interessante na Bíblia
é que a Bíblia, em nenhum momento, e isso é fantástico nela, nós tivemos na aula de apologia, no seminário, uma matéria chamada, como é que é o nome? 17 razões por que o cristianismo não deveria dar certo, ponto, né? E uma das coisas que é interessante, que é uma das grandes trunfos do cristianismo, é justamente quando você lê a Bíblia e você percebe que ela não esconde nada. Ela está ali, é clara, ela diz. Quando alguém duvida, ela fala, duvidei. Quando alguém traiu, ela fala, traí. Quando alguém mente, ela fala, mentiu. Quando alguém mata, ela fala, mata. Esse cara matava, esse cara roubava. Está ali, explícito, né? E é o que é interessante na vida de Tomé. Quando você olha para Tomé, ele é o símbolo da descrença, né? Ele foi o apóstolo que entrou para a história como o descrente, né? O cara que precisava ver para crer. Porém, uma coisa que é interessante, que a gente não imita Tomé, e nós deveríamos imitá-lo nesse quesito, é que Tomé, apesar de toda a descrença dele, de duvidar de muitas questões, Tomé não desistiu de caminhar. Ele estava ali, ele duvidava, mas estava caminhando. Não estava? Ele desistiu dos apóstolos que estavam com ele, dos amigos, desistiu da fé, desistiu? Não, ele estava ali. A primeira vez que Jesus aparece, ele não está presente, mas logo depois ele aparece. E ele fala, questiona, fala, mas espera aí, eu só acredito vendo. Se eu não colocar o meu dedo na ferida dele, eu não acredito. Jesus então chega e se apresenta e fala, então vem cá, toca aqui. Jesus não o rejeitou, porque ele estava ali. O problema é que a gente duvida e chuta o balde. O que eu mais encontro na internet são ateus ex-evangélicos. A gente que era evangélica, duvidou e chutou o balde, foi viver a sua vida. Tem muitos ali, que estão ali, não creio mais, e pronto. Quando você lê em Marcos, né, o pai daquele menino que chega e pede para que Jesus vá e cure o filho dele. Não é interessante que ele chega e ele fala assim, Senhor, eu creio. Aí tem uma vírgula ali, ele fala assim, Senhor, me ajude a crer. É interessante, porque parece que é uma contradição ali, não é? O cara fala, eu creio, daqui a pouco ele fala para Deus assim, Deus, mas me ajude, porque eu não estou conseguindo crer como deveria. Então, às vezes, na nossa caminhada com Deus, a gente se encontra nessa mesma situação. Tem hora que a gente está com dúvida, tem hora que a gente não acredita, tem hora que a nossa fé é abalada de alguma forma, em que a gente começa a não acreditar no nosso ministério, a gente não acredita mais que a nossa família vai se converter, a gente não acredita mais que o nosso amigo vai se converter, que a minha vida vai sair do buraco, e a nossa vida vai indo para o beleléu. Vai indo para o beleléu. Eu acho que o que é mais tremendo, eu acho que esses são os grandes heróis de Deus, na minha concepção, são aqueles que duvidam de tudo, talvez deixam de acreditar no milagre, talvez deixam de acreditar em muitas coisas, mas permanece até o fim. Mesmo que carregando a sua descrença, ousam dizer, Senhor, eu estou duvidando de tudo, mas por alguma razão eu permaneço crendo em Ti. Eu acho que esse cara, quando chegar na eternidade, vai ganhar um grande abraço de Deus, e Deus vai dizer, olha, você é o cara, porque você não desistiu. Porque caminhar na vida cristã, quando você acredita em tudo, quando você não tem nenhum tipo de crise existencial, quando você não passa por nenhum tipo de dúvida, amém, isso é válido. Deus também se alegra. Não estou dizendo que agora todo mundo tem que virar ateu, descrente cristão, né? Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que às vezes é preciso continuar em frente, mesmo quando você não acredita em mais nada. Às vezes você precisa continuar. Sabe por que eu digo que você precisa continuar? Porque se você largar a fé, para onde você vai? Vamos dizer que hoje à noite nós vamos fazer um voto comunitário, que todo mundo vai virar ateu, né? Graças a Deus, vamos virar ateu. E a gente vai sair daquela porta ali, e nossa vida a partir de então é uma vida de ateus. Que alternativa, que lucro eu e você tivemos nessa história?
Em que nós ganhamos em tudo isso? Eu não lembro se foi Pascal, se foi Merton mesmo quem disse. Acho que foi Pascal quem disse isso. Se não for ele também, Deus o sabe. Ele fala assim que a fé cristã ela tem 50% de chances de ser uma verdade e 50% de chances de não ser uma verdade. E se nós estivermos errados, e o ateísmo e as outras religiões nesse mundo estiverem certas, nós vamos morrer, a vida vai deixar de existir e Zé Fini, né? Acabou a existência. Agora, se nós estivermos certos, o outro lado da conversa ali vai ser diferente, né? Nós vamos viver uma outra vida. E além de tudo isso, eu creio que a vida cristã ainda é a melhor vida a ser vivida sobre a face da terra. Eu não sei se eu estou falando da minha experiência, isso, porque eu sou um cara extremamente feliz no meu casamento, na minha vida, em todas as áreas da minha vida, eu sou extremamente feliz, né? Eu louvo a Deus pela vida que Deus tem me dado, porque é muito bom você ter gosto de vida na boca, mesmo diante de crises, de lutas e todas as coisas que esse mundo vem, né? Eu não sei qual é o sentimento que você tem, mas você também tem esse mesmo sentimento de que você não pertence a este lugar, de que tudo está errado. Você também tem esse sentimento de que você está caminhando como um peregrino no mundo e que logo, logo, logo você será arrancado, extraído, tirado desse mundo e levado para um outro lugar. É só eu? Só eu? Graças a Deus. Ter fé é pôr-se a caminho, sem destino e talvez sem visão clara do próximo passo. É prosseguir, confiar, agarrar-se à mão de um guia invisível. Uma coisa que está ligada à fé é que, por exemplo, quando a gente, diante dessa situação que hoje se encontra a igreja, nessa teologia toda que está aí, né, dentro da nossa teologia evangélica brasileira, né, a fé cristã, ela se confunde muito com magia, né? O que é magia? Magia, você vai lá no feiticeiro e você pede para ele assim: olha, eu quero fazer uma macumbinha aí, né, que eu quero aquele homem para mim, né? Aí eu levo lá um fio de cabelo, né, um pedaço de roupa dele, né, melhor dizendo, né, e vou lá e faz uma macumbinha lá para a gente ganhar, né, o homem da minha vida, né, ou a mulher da minha vida, sei lá. Cada um vai saber a macumba que quer fazer. Mas daí, vai lá, chega lá. É interessante que a magia, ela tem essa visão, né? A magia, a macumba, seja lá qual for o trabalho, o despacho que seja feito, ele tem uma função, né? A função é manipular os deuses, ou manipular os demônios, ou os espíritos, ou manipular o divino de alguma forma, para que esse divino faça o quê? A minha vontade. Você percebeu que muitas vezes a igreja faz isso com o dízimo? Porque se você dá, aí Deus vai te abençoar. Ou seja, eu manipulo a ação de Deus nesse mundo, né? Ou às vezes a gente faz assim, né? Eu sei lá, a gente é muito astuto, né? Eu só faço se Deus fizer. Se depois, como consequência do que eu estar fazendo dentro do reino, Ele cooperar comigo também, de alguma forma. Então a gente fica fazendo essa barganha com Deus. E eu, sinceramente falando, eu acho que barganha e magia é a mesma coisa. A única diferença é que não tem Exu Caveira, né? Não tem tranca-rua, não tem essas coisas, né? Mas tem um nome de gospel, né? A gente inventa um nome, a gente dá um jeito, né? Propósito, né? Você tem que fazer um propósito com Deus, né? Um voto, né? Alguma coisa a gente faz. A religião, ou melhor, a fé cristã, ela vai em contra tudo isso, porque ela é o contrário. A fé cristã não é eu movendo o divino em meu favor. A fé cristã é eu me colocando debaixo da vontade do divino e fazendo aquilo que ele determina para a minha vida. É um outro ponto de vista. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí muita gente se perde nisso, né?
Por isso que você chega nas palavras daquele que é Senhor da nossa vida, você encontra ele dizendo assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Não é interessante esse se possível for? Se fosse eu ali no Getsemane, eu dizia: Senhor, é o seguinte, sou filho do rei, dá um jeito aí, bugrão, te vira, me tira dessa, estou fora. Quando me falaram de Jesus, falaram para mim que eu ia ser feliz, que eu ia ter uma vida sem problemas, sem lutas, e agora aí, ó, que conversa é essa? Cruz, morte, renúncia, dor, não faz parte da minha teologia, não. Essa teologia aí é uma teologia que não está incluída na teologia que me foi dita, prometida, né, alguns tempos atrás. Aí Jesus completa a frase dizendo: contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Nossa, como eu e você precisamos restaurar essa oração na nossa boca, mais do que nunca. Restaurar na nossa vida esse chamado de que nós fomos chamados para fazer o que Ele quer e não o que nós queremos. Nós não fomos chamados para ser um bando de macumbeiro, magos, Senhor dos Anéis, Gandalfs, né? Nada contra o Gandalf, eu amo o Gandalf. Quando eu ficar velhinho eu quero ficar igual o Gandalf, cabeludo, branquinho, gatinho, narizinho grandinho, uma bênção. Barbudo não, porque já tem fiapo de favela aqui, mas nós implantamos algo aqui. Pego do Alex uns miados ali, vou ficar igualzinho, né? Como a gente precisa restaurar isso, né? Que caminhando com Deus, duvidando, tendo nossos momentos de crise, ainda assim, imagine Jesus naquele momento ali, né? A Bíblia diz que Jesus, ele soou sangue, né? Ele soou sangue naquele momento, sangue saiu dele. Tamanha foi a tensão em que ele se encontrou naquele momento, que sangue jorrou dele, dos seus poros, né? Ele estava ali, talvez inseguro por aquilo que ele ia passar, porque Deus nunca tinha morrido, né? Deus nunca tinha apanhado do jeito como apanhou, de algo depois. Ele prevendo tudo aquilo que aconteceria com ele, ele talvez tenha tremido mesmo, como ser humano que era. Dá para fazer o favor de amarrar essa bolsa aí? Está amarrada essa bolsa. George Everett Ross, um pastor, ele disse o seguinte: servi no ministério quase 31 anos. Consegui compreender que existem dois tipos de fé. Dois tipos de fé. Uma diz se, a outra ainda que. Uma diz: se tudo estiver bem, se minha vida prosperar, se eu for feliz, se nenhum ente querido morrer, se eu tiver sucesso, então crerei em Deus, farei minhas orações, irei à igreja e darei do que disponho. A outra diz, no entanto: ainda que a causa do mal prospere, ainda que eu sofra no Getsemane, ainda que eu perca tudo o que eu tenho, ainda assim, e principalmente então, confiarei no Senhor que me criou. Por isso a gente vê na expressão de Jó, né? Jó chega lá, quando talvez não aguentasse mais a pressão dos amigos, ele chega e diz assim: olha, ainda que Deus me mate, eu permanecerei crendo. Ainda que. Essas duas palavrinhas precisam ser restauradas na nossa caminhada com Deus. Ainda que todos abandonem a fé, ainda que essas paredes aqui, ó, que essas cadeiras todas aqui fiquem vazias, ainda que eu permanecerei crendo no meu ministério, no meu chamado. Ainda que. Porque se nós continuarmos caminhando baseado no ser, nós vamos naufragar. A gente vai para o brejo mesmo. A gente vai para onde a vaca vai e atola e não sai nunca mais. Se o nosso ministério for um ministério baseado no ser, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Agora, se for um ministério chamado baseado no ainda que, lá no Paraguai foi interessante, né, Assunção, né?
Tenho 2 irmãos aqui e os outros lá atrás. Porque na hora que o Desertório estava tocando, eu nunca fui tão xingado na minha vida que nem foi nesse sábado passado. Era filho da Xuxa para cima, né? Minha mãe, senhora, foi xingada lá, só não tem noção, né? Toda vez que a gente falava Jesus ali, era uma bênção, né? Tinham alguns punks ali na frente, e esse pessoal estava lá na frente, lá, borrachos, todos bêbados, e o cara que era organizador lá, o Micron, ele liberou a entrada. Esses caras só entraram para xingar. Já entraram lá da porta. Filha da puta, desgraçado, filha da... Já veio xingando lá da porta, né? E a gente não conseguia falar. Toda vez que a gente ia pegar no microfone, as caveirinhas, né, saindo assim. Não conseguimos falar. Fiquei nervoso, o Ângelo também. A gente discerniu na hora que era Satanás ali se manifestando e tentando nos calar mesmo. A gente quer saber uma coisa, vamos tocar então. E tocamos, tal. Faltava uma música. O Ângelo chamou o Henrique lá na frente. Falei, Henrique, sobe aqui, traduza para mim. Nosso espanhol é muito bom e eles iam se confundir. Então a gente preferiu ter um tradutor. E aí, enquanto o Ângelo tentava falar, os caras continuaram xingando, né? Eu fui na frente lá do palco, chamei eles aqui. Falei, vem cá, eu quero falar com vocês. E como eu fui punk 5 anos, né? Punk para punk, né? Punk gospel para punk do Janho, né? Vamos lá, vamos conversar. E eu chamei esses caras e comecei a questionar algumas coisas com ele. Foi o momento, então, que houve silêncio, em que o Ângelo pôde continuar falando, e enquanto eu continuei conversando com eles, a moral da história é que foi uma bênção, né? Foi muito bom o que aconteceu naquela noite ali. Muita gente acabou voltando-se para Deus, né? Pessoas que estavam ali do meio, que ainda não tinham se decidido, meio que veio me procurar depois, a gente pôde conversar, né? Teve um cara lá que falou assim, cara, minha vida está tão torta. Eu falei, mas sempre é uma chance, cara. Sempre é uma chance de você retornar para Deus e voltar, né? E aí só Deus sabe os frutos que isso gerará na vida daquelas pessoas que estavam ali, né? Mas é interessante essa questão, que você foi chamado muitas vezes para ser xingado mesmo, ser esbofeteado, cuspido, né? Volta e meia eu via uma latinha voando, né? E minha cabeça, para acertar, é muito fácil, né? Então, eu tinha que ficar esperto, né? Não podia bobear ali, senão levava uma latada na cara mesmo. Eu estou quase encerrando, mas eu queria que você pensasse nisso um pouco, sabe? Nessa oração de Jesus. Nessa oração em que tem momentos na nossa vida em que a gente clama a Deus e fala, Deus, me tira dessa, Deus. Por amor ao teu nome, me arranque dessa situação, porque eu estou com medo, eu não tenho como continuar diante disso. E que muitas vezes Deus não vai fazer nada, como não fez em Cristo. Onde Jesus estava ali naquele momento e o Pai ouviu a oração dele, porém não atendeu a oração. Porque Jesus fez uma segunda oração. O que importa, Senhor, é que se for preciso, acima de qualquer coisa, seja feita a tua vontade. Porque a tua vontade é perfeita, santa e agradável. Nós precisamos ser uma geração que ainda confia em Deus. Apesar de todas as coisas, mesmo ainda que, nós precisamos continuar sendo uma geração que crê em Deus. Ainda que o mundo todo esteja conspirando o contrário a todos nós. Ainda que, quando Abraão sobe naquele monte, levando o seu filho, a gente lê a história do nosso ponto de vista, né? Então para nós é muito fácil ler essa história, saber que o final dela foi legal, saber que ninguém morreu ali, a não ser com todo respeito ao movimento de defesa dos animais, né? Aí só morreu a ovelha, né? Mas Jesus não, o filho voltou, né? Em Cristo não, foi o contrário, né? Jesus foi morto, não teve escapatória. Mas é interessante que naquele caminho em que Abraão está subindo para aquele monte, o que passava na cabeça daquele homem, levando o seu próprio filho para morrer, para ser sacrificado, entregue, o que passou na cabeça dele? Sabe, talvez você esteja nesse momento vivendo isso, né? Subindo para o teu Moriá, e muitas vezes nessa caminhada no Moriá, o filho que nós estamos levando somos nós mesmos. É a nossa própria vida sendo levada para ser sacrificada naquele altar. E Deus está dizendo para mim e para você, continue subindo,
Continue crendo, continue esperando. Vai em frente. Vai em frente, que no tempo devido eu responderei. Eu virei e te socorrerei, em nome de Jesus. Não tinha mais coisas para falar, mas eu vou terminar por aqui. Feche seus olhos. Madame Guyon, ela diz assim: se as respostas às perguntas da vida são absolutamente necessárias para você, então esqueça a viagem da fé. Você nunca chegará lá, pois esta é uma viagem de incógnitas, de perguntas sem respostas, de enigmas, de coisas incompreensíveis e principalmente injustas. O que Jesus está querendo perguntar para mim e para você nessa noite é que, diante de tudo que você tem passado, suas lutas, suas provações, tribulações, você ainda crê em mim? Você ainda me ama? Você ainda confia em mim? O Senhor Jesus está perguntando isso para você nessa noite. Como anda? Fé é muito mais do que certeza. Fé é confiança. Fé é quando você vê tudo desmoronando, lá no fundo, no teu coração, na tua alma, no teu espírito, ainda há uma voz dizendo: confie. Confie que tudo no fim dará certo. E se não der certo nessa vida, o porvir trará a recompensa da minha confiança nele. Talvez você nessa noite entrou neste lugar mais descrente do que crente. Eu não estou aqui para te condenar. Pelo contrário, estou dizendo para você continuar, mesmo vivendo esse momento, mesmo talvez duvidando de tudo. Eu quero te desafiar a continuar caminhando e esperando nele, de alguma forma que você consiga arrancar de dentro desse deserto, que você consiga arrancar fé. Que o Senhor te dê a graça de crer e de continuar até o fim, porque muitos têm sucumbido no caminho, muitos têm ficado pela estrada. Até onde? Até quando? Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite, Senhor. Precisamos, Senhor, que o Senhor nos ajude a restaurar em nossas vidas, Senhor, as palavras de Jesus quando disse que não seja feita a nossa vontade, mas a tua vontade, Senhor. Queremos, Senhor Jesus, caminhar na nossa vida contigo, Senhor, não baseado no ser, mas baseado no ainda que, Senhor. Queremos olhar para aquilo que o Senhor tem na nossa vida, na nossa frente, Deus, como projeto, como sonho. E a gente quer caminhar, Deus, ainda que muitas coisas não aconteçam conforme o nosso projeto, o nosso sonho, a nossa vontade. Ainda assim, Deus, queremos continuar crendo. Queremos continuar esperando no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Carinha Débora, quando esteve em turnê com os Seven Angels, estiveram numa igreja onde tinha um pastor e uma pastora trabalhando com uma igreja como a nossa, assim também, uma igreja alternativa. E esse casal, eles tinham perdido 2 filhos, é isso, né, Dé? Estavam lá firmes, continuando, amando, crendo no ministério. Quando eles me disseram isso, eu questionei a minha fé e pensei: meu Deus, e se isso acontecesse comigo? Quem é pai aqui, eu acho que não consegue nem pensar nessa possibilidade, né?
Você ser pastor de uma igreja e perder 2 filhos e continuar em frente, caminhando. Olha, gente, isso não é para qualquer um. Às vezes eu penso que a gente arruma problema na vida por falta de problema, né? Eu acho que às vezes Deus precisa arrancar algumas pernas, alguns braços, jogar algumas pessoas num leito de enfermidade, em estado terminal, para começar a valorizar a vida. Que isso não precisa acontecer com nenhum de nós. Que a gente apenas reconheça tudo que Ele tem nos dado e amemos ao Senhor acima de todas as coisas. Amém.